Bem-vindo ao Dr. Talks, o podcast onde a medicina se encontra com propósito, estratégia, transformação. Eu sou o Luiz Paulo e te convido para conversas inspiradoras sobre conexão, desafios, autoridade, comunidade, marketing, empreendedorismo e tudo em relação ao futuro da medicina aqui no Dr. Talks. Doutores, mais um episódio do nosso Dr. Talks. Eu vou te falar, o melhor talvez seja os bastidores, tá? A gente vai revelar. Talvez. Né, Gabriela? Seguinte... Estou aqui com a doutora Laura Lima, estamos trabalhando juntos há 4 anos, o doutor Rogério está aqui nos bastidores, depois a gente vai gravar com ele, ontem estivemos lá na clínica, então tem muita coisa quente, tem muita informação legal aqui, você vai ver que a gente vai trazer diversos assuntos, então para você, o médico que está iniciando, para você médico que está mais avançado, vai ter informação relevante aqui, então não sai desse episódio, porque daqui você sai com ensinamentos e insights valiosos, tá? E a gente sempre começa querendo entender um pouquinho quem que é a Laura, além do jaleco. Conta pra gente. Olá, pessoal, tudo bem? Acho que algumas das pessoas que estão aqui já ouviram falar sobre mim, mas hoje eu quero mostrar para vocês não só a minha história, mas provar que é possível uma pessoa completamente improvável e chegar aonde eu estou e ainda almejando novos passos, né? Bom, tenho 33 anos, sou casada com o Rogério, sempre fui uma pessoa muito focada e tudo que foca, cresce. Então, desde quando eu era pequena, minha mãe costuma comentar que eu sempre fui muito certa naquilo que eu queria, eu sempre tive um objetivo muito claro assim na minha vida. E curiosamente, o meu objetivo nunca foi trabalhar com a estética. Costumo dizer que foi a estética que me ensinou. Então, a Laura, além da medicina, é uma pessoa focada em tudo o que faz. Tanto que quando eu comecei a trabalhar junto com o Luiz, ele ficava até um pouco assustado, porque ele me dava uma tarefa, eu falava, já fiz. E essa nossa conexão muito forte, ela surgiu justamente por isso. Né? Então, para um mentor, para uma empresa de publicidade, ter alguém que realmente executa, que coloca em prática, e eu falei, nossa, a Laura vai ser o case perfeito, né? Porque realmente executa, faz acontecer, e isso que a gente quer, isso que é importante. Então, eu acho que uma das mensagens importantes para quem está aqui seja um fazedor. Tá? Tem muita gente que espera o momento perfeito, sim, e o momento perfeito ele não existe, ele não chega. É ou não é? É verdade. E eu, na verdade, eu não tinha muita opção de dar errado. Porque no começo eu fui totalmente contra a opinião do meu marido, inclusive, porque ele não acreditava muito nessa questão do marketing. E eu fazia as minhas redes sociais sozinha, porque eu já via que isso, mostrar o meu dia a dia, tinha já um impacto, sim, com os meus seguidores. E aí, quando eu me propus, né, a contratar uma empresa, contratei a empresa do Luiz, eu falei, meu Deus do céu, se isso der errado, o Rogério me mata. Né? Então tem que dar certo. E deu tão certo que 2 meses depois ele também quis entrar. E é muito importante isso que você está falando, porque eu sempre falo da importância do ambiente, né? Então você acabou ali atropelando e peitando e falou, não, eu vou fazer, né? Mas então o Rogério, que vai vir aqui, que é um grande amigo meu, e a gente vai falar depois, era totalmente cético ao marketing, né? Então, psiquiatra, uma outra especialidade, então tempos atrás, né? 4, 5 anos atrás, sim, pô, ainda mais, não tinha isso da forma que é hoje, sim, né? Então, é muito importante que você avalie e entenda quem são as pessoas que estão à sua volta, porque talvez a mente não esteja tão expandida e tão aberta para aquele momento e acaba te estacionando você. Sim. Então, fica atento. Um dos maiores valores, o que eu levo hoje, assim, é networking, estar entre as pessoas e sempre ser o pior da rodinha. Sim. Né? Isso é importante. Então, é muito legal isso que você está trazendo aqui, porque eu acho que acaba quebrando algumas objeções das pessoas que estão ouvindo a gente. Tá? Não que no caso que é para a pessoa entrar num embate, mas colocar a cara a tapa e fazer valer a pena, porque, gente, não tem segredo. Bem feito, dá certo. Sim. E Laura, eu acho muito importante a gente falar também que você não veio de uma família médica, né? Porque tem muita gente, o que cada vez mais eu ouço putz, eu vou largar a medicina, eu vou desistir desse curso, eu vou desistir dessa profissão, o que será que eu faço?
Hoje mesmo eu ouvi, tá? Luiz, eu não tô afim mais de ter meu consultório, cara, eu acho que eu vou voltar para fazer plantão. Me fala sobre os desafios de ter iniciado sem médico, sem referência, sem nada, e viver o que você vive hoje. Traz pra gente esses insights importantes para que as pessoas comecem a gerar uma identificação e entendam que existe uma luz no fim do túnel, né? Sim, eu me formei em final de 2015. Era uma pessoa que dava muito plantão durante 4 anos e meio. Eu trabalhava em 5 lugares lá na minha cidade, em Jundiaí. E quando eu tinha 6 meses de formada, eu decidi fazer uma pós-graduação. E aí eu decidi pela dermatologia, mas para atender doença. Como eu disse, nunca pensei em trabalhar com estética. A pós em dermato durou 3 anos. Eu precisei trabalhar para pagar essa pós, né? E eu terminei a pós dizendo que eu trabalharia numa clínica popular, num hospital para atender doença, né? A questão foi quando entrou a pandemia e eu comecei a ficar com medo de ir para o hospital, porque, né, aparecia na TV, lá na Itália, os corpos no chão, não tinha onde enterrar pessoas, e eu pensei, meu Deus, eu vou morrer, agora eu morro. Se eu tô no hospital de domingo a domingo, dando plantão, eu vou entrar em contato com a Covid, né? E eu estava lá, com meu diploma de medicina, com meu diploma de pós-graduação em dermatologia e dependendo do plantão. E como, né, o Luiz falou, eu não vim de família de médicos, não tem nenhum médico na minha família. Eu sou a primeira e única até então. E eu falei assim, meu Deus, e agora? E aí, eu chegava do plantão e comecei a gravar vídeos. Eu lembro que o Rogério falava assim, viu? Onde que você vai? Porque eu chegava em casa e me arrumava, do tronco pra cima. E eu falei, eu vou gravar vídeo. E às vezes a gente se pergunta, mas eu vou falar sobre o quê, né? Nas redes sociais. Todo mundo já sabe tudo. E na verdade não, gente. As pessoas, na verdade, até hoje, elas não sabem para que servem as coisas. Eu pegava meus livros lá da pós e falava de dermatite. Às vezes eu falava de uma toxina botulínica, meio contra a minha vontade, mas são assuntos que são interessantes. E aí começaram a perguntar para mim, eu gostaria de marcar. Aonde você atende? Foi assim que começou. Aí onde eu atendo? Eu não tenho aonde atender, porque eu não tinha consultório, eu não tinha uma família que pudesse já me proporcionar algo, ou continuar um legado, vamos dizer assim. E o Rogério, ele tinha uma sala comercial que ele conquistou também dando plantão, porque da mesma forma também não teve nada dado, né? E era alugada por um açaí que tem lá em Jundiaí, que era o escritório deles lá. Falei, Rogério, tem gente pedindo pra passar comigo e tinha gente pedindo pra passar com ele. Por que a gente não monta um espaço aqui, né? Enfim. E aí eu lembro que tem uma arquiteta lá em Jundiaí, que até hoje ela tem um nome muito forte. Eu falei, olha, se for pra que a gente faça algo, mesmo que seja pequeno, a primeira sala tem 30 metros quadrados, 30 ou 35, eu quero que seja o melhor. Então, se a gente precisa de um arquiteto, quem que é a referência na cidade? Aí nós contratamos ela. Se eu preciso comprar uma xícara, tinha, sei lá, 2 xícaras. Porque eu que agendava, eu que recebia, eu que limpava, tudo eu. E eu que executava também o... Quanto tempo você ficou sem secretária, sem ninguém? 1 ano. 1 ano. 1 ano. E esse início, os primeiros meses ali, porque tinha alguém que queria passar contigo, mas era um volume pequeno. Como que era a rotina inicial? Como que era esse... Mesmo com medo, né, de dar plantão, devido à Covid, eu não larguei. Agora eu não vou mais e que eu tenho o meu consultório. Eu só me desvinculei dos plantões quando eu percebi que o consultório me mantinha sozinha, né? Sei lá, gente, eu tinha o quê? 2, 3 pacientes particulares no mês? Era muito pouco. E até essa sala ficar pronta, imagina, reforma já demora, imagina durante a pandemia. Demorou até a obra ficar pronta. Sim. Nós alugávamos uma sala por hora. Até, inclusive, encontramos o dono da sala esses dias ali no Iguatemi. E eu pagava R$50 a hora para alugar.
um medo que eu tinha, muito medo. Eu morria de medo de fazer cadastro nas empresas, sabe? Para ter o meu nome lá na Galderma, na Mers, sei lá onde for. Porque eu tinha muito medo dessa questão do compromisso, de ter que comprar uma quantidade. Eu falava, como assim? Onde que eu vou usar esse tanto de produto? Por quê? Porque apesar de eu falar que eu queria atender doença, a procura de consultório particular não é pela doença, a minha área. O público, o paciente, ele opta por passar aí no convênio. E aí começaram a me pedir, né? Quero fazer botox, quero fazer um preenchimento. E aí eu fui caminhando e eu vi que aquilo brilhou meus olhos, assim, não no quesito financeiro a princípio, mas na questão eu falei assim, nossa, eu nasci pra isso, eu sei o que e fica bom, eu sei o que eu tô fazendo. Aí uma mulherada começou, nossa, eu nunca preencheram minha boca desse jeito. Aí eu pensava, nossa, porque às vezes na nossa cabeça a gente nunca se sente totalmente pronto, né? Será que é isso mesmo? Será que eu faço direito mesmo? E às vezes a gente não tem noção do dom que a gente tem escondido por medo, por não acreditar na gente mesmo, né? E aí um vai indicando pro outro, foi. Os meus pais, eles têm salão de beleza lá na nossa cidade. Eles sempre falaram, por que então você não faz algo que também envolva a parte da estética? E eu acho que era por isso que eu tinha um pouco de... Não quero. Sou filha única, eu só a vida inteira ouvi eles falando de beleza, então eu queria fugir disso. E aí começaram a indicar para alguns clientes, e gente, como o Luiz já falou também, concorrência não existe para quem executa um trabalho com excelência. Não existe, porque você tem tantos diferenciais na forma que você tem mercado para todo mundo, Exato. Né? E... nesses 4 anos aí trabalhando junto com o Luiz, eu consegui, assim, um destaque rápido lá na minha cidade e que ele se mantém. E cada vez mais, né? E se mantém porque você busca e se mexe. Porque é o seguinte, a marca pessoal é um ser vivo, certo? Não adianta a doutora Lara fazer todo esse trabalho, por exemplo, chegar onde chegou hoje e querer sair das redes sociais por 1 mês, 2 meses, 3 meses, né? Então, a busca constante, e quanto maior, mais responsabilidade, né? Mais peso, maior os nossos custos, né? Então, a gente, maior, os investimentos, né? Então, investimento com o Fotona, que foi feito recente, inclusive, vamos pular essa etapa, depois a gente volta ali, enfim, mas imagina o Fotona, alguns milhões, certo? A gente entendeu que estava no momento certo, mas quando que foi o estupim, você fala assim, não, eu vou peitar essa parcela aqui e vou pra cima. Quando que foi que você falou assim, é agora, vou comprar? Eu sempre, quando eu vou fazer algo, eu busco pelo melhor. Então, eu entendi que a minha clínica precisava de um laser. Não era sobre o Fotona. Precisava de um laser. Eu nunca tinha trabalhado com laser antes. Nisso, eu contratei uma funcionária onde ela já tinha uma experiência com outras máquinas. E aí, eu comecei a alugar um laser. O Fotona, ele não é um laser de aluguel, não tinha possibilidade de ser ele. Eu já conhecia sobre ele, já tinha um sonho em ter o Fotona, por ele ter nome, por ser considerado, né, a Ferrari dos lasers, o melhor laser do mundo. E eu vi que fazendo o dia do laser na clínica, apesar de eu não gostar muito desse modelo, né, dia de tal coisa, que tinha uma resposta bacana. E eu tinha uma demanda meio reprimida, porque o meu paciente, que já preenche comigo, faz o queria fazer com você, não tinha como. Exato. Né? É o que a gente falou daquelas outras tecnologias que daqui a pouco vão chegar na clínica. Exato. E eles perguntavam, então você me indica para fazer onde? E daí você começou a perceber que o ticket médio poderia ser muito maior. Exatamente. E eu também poderia ajudá-lo mais. Sim. Porque a queixa já existia. E aí, durante o quê? Uns 4 meses, nós alugamos uma plataforma lá de laser. Aí eu falei pro Rogério, Rogério, se com esse laser, que o ticket médio dele é bem mais baixo, porque a sessão dele é mais baixa, nós alugando 1, 2 vezes no mês, o nosso faturamento aumentou tantos %, imagina a gente tendo o Fotona aqui todo dia. Porque também, para mim, não era uma possibilidade comprar em sociedade. Sim. Eu queria a máquina ali todo dia.
ter a máquina todo dia é extremamente importante. Eu acho que outro insight que você traz também é isso. Vou comprar uma tecnologia, qual que é a tecnologia a top? Não adianta, eu vou precisar de um ultrassom micro e macro focado, qual que eu vou comprar? Esse aqui faz a mesma coisa. Pessoal, é importante ir pelo nome. Infelizmente, tá? Infelizmente, o mundo funciona dessa forma. Então a gente acompanha diversos bastidores, diversos médicos. Então, eu tenho esse ultrassom aqui, eu tenho isso. Tá atrelado à sua marca pessoal. Quando você tem um Fotona, ele te coloca em um outro nível, né? Quando você tem um Ultraform, quando você tem um Lifter, enfim, algumas tecnologias que já tem nome no mercado. Só te ajudam, né? Ajuda demais, ajuda demais. Então, acaba se pagando. Então, você que tá pensando em comprar uma tecnologia, vai pras cabeças, né? Compra o top, porque realmente ajuda. E o que a Laura fala, eu não gostaria de ter sócio na tecnologia, por quê? O que a Laura entendeu? E a Laura é um fenômeno de vendas, de conversão, por isso que a gente tem um curso, a gente vai falar sobre isso, sobre essa conversão, e a gente entendeu que compra, ela tem uma relação muito grande com a emoção, certo? E tem a indicação, tem a experiência, eu tenho o laser, eu resolvo na hora. A pessoa faz na hora. Então eu tenho sociedade, eu tenho aquela cliente potencial, a tecnologia vem daqui 15 dias. É muito provável que aquela conversão, ela seja muito menor. Sim, muito menor. Muito menor. Então, são insights preciosos mesmo, que vocês devem levar em consideração. Eu acho que a gente vai ficando velho, eu tô um pouco mais velho hoje, eu também já não gosto de errar em relação a isso, sabe? Então, a gente vai comprar alguma coisa, então a gente tá fazendo a clínica, vou comprar uma maca, qual que é a top, qual que é a melhor, qual que é É isso, né? Porque realmente ajuda no processo inteiro se você sabe utilizar disso a seu favor. Exatamente. Né? Então, eu acho que a Laura fala que para que ela tivesse confiança de comprar o Fotona, ela começou com as locações, fez o Laser Day, porque para a situação, para a locação, ela teria que fazer isso mesmo, né? Teria que unir tudo em um dia específico, fez a conta da forma correta e foi muito legal, muito bom. E não fiquei esperando, sabe? Não dá pra pensar muito também, não. Exato. Se pensar muito... Faz 3 anos que eu tô... Não. Tem que ser consciente, eu acho que a gente é pé no chão. Mas eu entendi como funcionava ali o modelo do meu negócio, eu entendi que, na verdade, eu não precisaria atrair mais pessoas, que com os meus próprios pacientes eu tava deixando dinheiro na mesa, né? Como você sempre fala. E eu falei, Rogério, é agora. É agora a hora de a gente lançar esse laser aqui na minha cidade. Não tem ninguém na minha cidade que tem. Não, ninguém. E fala da ação que a gente fez com os outdoors na cidade, a mensagem que a gente colocou e a repercussão que isso trouxe. Nossa, isso daí foi sensacional, porque às vezes quem mora na capital fala, nossa, vou colocar um outdoor, ninguém vai ver, mas para quem é do interior, é uma estratégia bem bacana. E quando o Luiz me deu essa ideia, eu comecei a reparar que eu olhava para as propagandas, assim, eu falei, bom, Você recorda, vai recordando. Se eu olho, então eu gostaria de atrair uma paciente com o mesmo estilo de vida que o meu, então vai dar certo. Aí um dia a gente saiu de carro, eu e o Rogério, para ver, né, quais caminhos nós fazemos, quais caminhos a gente mais passa, quais ruas. Aí eu coloquei, acho que no primeiro mês, 3 pontos, 3 ou 4, alguns eletrônicos, outros estáticos, até agora ainda. Tem rodado, né? Em uma menor proporção, mas tem rodado. E o retorno foi muito grande. Como que você mediu esse retorno? As pessoas chegavam falando, eu sempre pergunto, como que você me conheceu? 90% é o Instagram. Aí tem o pessoal também de indicação. E aí começaram a falar, eu vi o seu outdoor. Eu vi a propaganda. O melhor laser do mundo agora em Jundiaí. Eu acho que esse slogan que a gente utilizou, e é isso. Eu vejo muita gente, a gente trabalha com diversas cidades menores, então faça um outdoor. Aí vai lá e coloca aquele montão de texto. Então a gente foi cirúrgico, né, nessa... Você ainda ficou... Será? Eu falei, pode colocar isso. Então o que a gente colocou? Um efeito visual, até porque eu vim do offline, certo? Então a pessoa tá passando de carro, ela tem tempo pra ler alguma coisa? Não, é muito rápido, é muito visual. Então eu falei assim, vamos colocar a sua foto, certo? É importante a gente gerar essa identificação, foto da tecnologia, correto? E o melhor laser do mundo, agora em Jundiaí. Opa, olha o gatilho, né, que surgiu. E as redes sociais, pronto, bastou. Então às vezes você faz uma campanha de outdoor e quer poluir, quer colocar um monte de informação,
e não é bem por aí. Para que serve, né? Outro insight importante que a Laura traz aqui é o seguinte, é muito importante que você sempre pergunte mesmo, né? Da onde que tá vindo o seu paciente? Pergunte, tenha dados. Quando a gente fala, e você médico pede um exame de sangue, para colher dados. Se você quer gerir e você entendeu que o seu consultório é uma empresa, você precisa de informações. Da onde que veio essa pessoa? A Laura fala que 90% veio através do Instagram, 10% veio de indicação. E eu falo uma coisa, tá? Indicação, tanto indicação quanto fidelização, está muito relacionado às redes sociais. Sim. Então eu vou indicar a doutora Laura, eu tenho um jantar saindo daqui, estou falando sobre ela. O que a gente passa? Instagram. O Instagram, ele valida a sua autoridade ou não? Né? O que você entende da importância do Instagram em relação à fidelização, à conexão, o nível de preparo que a pessoa chega no seu consultório, então esse alinhamento de valores, o que você tem de insight para trazer para a gente em relação a tudo que você compartilha da vida pessoal? Uhum. Muitas pessoas podem ter a ideia de, mas o Instagram, as pessoas gostam de ver o pessoal, né? Quem eu sou de verdade, então eu mesma posso fazer. Realmente, tem uma parcela que é nossa mesmo. Eu publico no Instagram todos os dias nos stories desde 2017. Eu já era médica, mas era plantonista. Da minha vida, do cachorro, das minhas coisas. Mas, em 2021, quando virou algo profissional, primeiro, eu não deixei de fazer o pessoal. Só que o fato de ter associado a parte também profissional mudou a forma que a pessoa me enxerga. Me colocou assim, não sei se é patamar a palavra, mas a ideia assim de valor ao meu respeito, a autoridade que gerou foi sua marca pessoal, a construção da marca pessoal. Exatamente, isso. Da pessoa falar assim, nossa, realmente, olha que post bonito. Só que o que eu também não deixei perder? Já que agora eu invisto numa agência, então agora deixa. Então agora eu não preciso mais. Não dá certo. Eu lembro um dia que o Rogério falou, acho que eu preciso mesmo desse pessoal aí que você contratou, porque eu não aguento. Aí eles fazem tudo pra mim. Eu falei, é aí que você se engana. Você vai ter mais trabalho. E esse alinhamento de expectativa é extremamente importante, porque se você, médico, vai contratar uma agência de publicidade, é para complementar realmente o trabalho, porque essa conexão, essa confiança, ela não substitui, ela vai te ajudar a dar volume, vai te trazer profissionalismo, vai te entregar know-how. Então, em relação ao alinhamento de expectativa, é extremamente importante. Por isso que a gente tem cada vez mais clientes antigos, porque eu deixo muito claro, eu trago isso. Você não pode entender que você vai contratar qualquer agência, qualquer empresa, ela vai substituir o seu trabalho. Se você não der as caras de fato, se você não participar do processo, se você não aparecer, se você não aplicar energia, o negócio não funciona. E além disso, né, Luiz, pegando esse gancho, é ser quem você é de verdade. Sim. Eu escuto muito isso dos pacientes que vêm através do Instagram falar, nossa, você é exatamente a mesma pessoa. Às vezes, quando você faz uma brincadeira ou quando você fala meio sério, assim, que às vezes aparecem uns trechos da consulta, você não fingir. Sabe? Criar um personagem. Não dá pra criar porque a gente acaba não consegue dar sequência. Não sustenta, né? Então, acho que isso era uma coisa bem antiga, existia muito. Alguém vestir um personagem. Sim. Não tem como. Não vista um personagem. Sim. Né? Deixa eu ver aqui, ó. Eu trouxe uma pauta grande aqui pra você, hein? Deixa eu te perguntar, qual que foi a decisão, olha aqui, ó, qual que foi a decisão mais estratégica que você tomou nos últimos anos que fez toda a diferença no seu crescimento? Qual que foi, se tiver um marco temporal, você fala assim, puta, essa decisão aqui realmente mudou o meu negócio? Quando, depois de 2021, que contratei a agência, quem já escutou um pouco da minha história sabe que meu faturamento quintuplicou. Eu acho que vezes 10, né? Muito rápido. E foi algo que me assustou um pouco. Porque eu não estava acostumada. Para mim, médico, o teto era 30 mil reais por mês. Né? Se eu desse plantão todo dia. Daqui 30 dias eu ganharia 30 mil reais por mês. E aí o faturamento começou a crescer demais
E ao invés de ser algo bom, eu assustei, assim, no sentido de... Nossa, mas pra que tudo isso? Sabe? De meio que... Quem sou eu? Por que estou aqui? Qual é o meu propósito de vida? Eu acho que se alguém que está assistindo não passou, vai passar por isso. Esse primeiro boom do crescimento e algo que foi estratégico e que mudou e aí me estabilizou até onde eu tô agora. É entender realmente quem eu sou como pessoa, independente se eu ganho 30, 300, 500 ou 10 mil por mês. E o porquê que eu ofereço esse meu serviço pro outro, para outra pessoa. Qual que é o meu objetivo? De que forma eu quero impactar o outro? Então, na verdade, Luiz, não foi uma decisão de... Ai, foi depois que eu comprei o Fotona, foi depois que eu comprei o Ultraformer MPT. Não, a decisão principal que eu tomei, que eu vi que realmente virou uma chave que eu mantenho até hoje, é entender qual que é o meu propósito. Por que que eu tô conversando dessa forma com esse meu paciente? E eu vejo, né, sou casada com um psiquiatra, que sem saúde mental, você pode ganhar o dinheiro que for. Sim. Não adianta nada. Eu achei sensacional essa resposta. E é isso. Então você entendeu o valor daquilo que você entrega. Exatamente. Independente quanto custa. E a partir do momento que você entende o valor daquilo que você entrega, você vende com mais facilidade. Exato. Por quê? Porque o médico, gente, não indicar o que o seu paciente precisa, eu falo que é negligência. É isso. Nós não podemos ter medo de vender. A venda é consequência. A venda é transformação. Exato. Quando ele tá na sua frente, ele justamente está buscando isso. Exato. Você sabe que eu adorei essa mensagem mesmo, porque, pô, é isso. É isso. A partir do momento que você entendeu o valor que você entrega, tudo faz sentido. Todos Fica esses muito claro o propósito. questionamentos cessam. É como se o barulho da tua mente se calasse. Tem muito disso, porque o médico ele ainda sai da faculdade com medo de vender. Existe um preconceito de pessoas ignorantes, A gente né, se sente em relação culpado, a isso. Luiz. Agora, os médicos aqui sabem a responsabilidade, o peso, né? Uma toxina simples pode dar um problemão. Exatamente. É ou não é? Sim. Então, vocês têm que se respeitar, têm que cobrar e têm que entender o valor que vocês entregam. Então, entendam cada vez mais. O que você poderia falar para a gente trazer aqui de dores que você cura lá dentro do consultório? Quais são as maiores dores? O que você mais ouve? Quais são as transformações? Aquilo que você entrega? Então, aquela pessoa que mudou de cargo, enfim, fala isso para mim, por favor. Eu escuto muito... Meu público maior são mulheres, né? E geralmente são mulheres que elas consideram que estar ali diante de mim é um grande privilégio para elas. Muitas vezes eu fico até constrangida, tanta expectativa que elas colocam nesse momento. E geralmente é para coroar algum momento, né? Terminei o meu tratamento de uma quimioterapia, fui liberada para que eu pudesse voltar a viver, para que eu pudesse voltar a me reconhecer. Né? Um pós-emagrecimento, um pós de uma doença grave, ou às vezes também o término de um relacionamento, ou vou me casar. Então, eu percebo que hoje, né, hoje em dia, atualmente, as pessoas, elas dão um valor, assim, para o meu trabalho em algo assim, eu mereço. Agora eu posso me dar esse, não é nem luxo, a oportunidade de passar com alguém que realmente sabe o que é melhor para mim. E não simplesmente, ela vai querer me empurrar um monte de coisa. Eu consegui trazer realmente o que eu penso, assim, a minha essência. E aí, o valor, quanto vai ficar, é secundário. As pessoas, elas não me enxergam dessa forma, porque realmente eu não penso dessa forma. Sim. E buscar entender sempre, porque todo mundo tem um motivo. A pessoa não quer só ficar com uma boca mais bonita, não. Tem um motivo por trás. Sim. Quem que ela quer impressionar, o que tá acontecendo, sempre tem algum motivo. Então, sim, uma promoção de um cargo, mudança de empresa, né? A pessoa mais bela, mais bonita, então ela vai talvez se posicionar melhor, vai gravar mais vídeos, vai palestrar melhor, ela vai, enfim, o que ela vai fazer? Sim. Né? Sempre tem um motivo, descubram um motivo. A pessoa não vai fazer uma toxina botulínica
para ficar somente mais bela. Tem algo por trás. A partir do momento que você entende esse algo por trás, fica muito mais claro o seu propósito, a transformação, e fica muito mais fácil de você vender. E quando você fala também das pessoas confiarem, e por que elas confiam? A gente estava falando ontem sobre isso, né? Por ética, né? O marketing que a gente pratica, né? Ele está relacionado à experiência do paciente, em promover isso de fato, né? É o que a gente busca. Marketing não é enfiar a goela abaixo, procedimento, não. E a partir do momento que você faz de uma forma ética, isso brilha no olho, fica muito claro, e a pessoa confia, né? Então essa confiança reflete em todo esse sucesso. Então, para você que está começando carreira, pera lá, não faça uma venda, certo? Faça um freguês, seja ético. Essa medicina é que funciona. Se precisar falar não, fale não. Fale não, com certeza. É lindo isso, o respeito que você vai ganhar com isso, né? Sim. Não, muito legal, eu gostei muito disso, porque talvez seria a compra do fotônio, a compra da primeira tecnologia, e realmente entender o valor. Tá aí o segredo da conversão, tá? Porque tem muita gente que realmente tem medo de vender. E geralmente quando a pessoa tem medo de vender, você vai descobrir que ela não entendeu a essência. Ela só vê o preço. Eu paguei 300 nisso, tô cobrando 1.800. Isso porque faz conta errada, né? Sim. Isso porque faz conta errada, né? Mas sabe, Luiz, algo que também nós médicos nós temos que ter em mente é não ter como a motivação só a questão do ganho. Às vezes, né, por comprar muitas máquinas ou também por viver um padrão de vida que não é compatível com o momento que você está, acabam se metendo em muitas dívidas, muitos boletos, e aí fala, meu Deus do céu, se hoje eu não fechar 30 mil em procedimento, lascou. Essa agonia, assim, é muito ruim. Exato. Isso é muito ruim, porque como ser humano, eu sei que, né, temos contas a pagar, eu também tenho, mas a motivação não pode ser essa. Então, gente, calma. A rede social, né, a mídia, tem muita coisa que não é verdade, né, que publicam. Essa coisa tudo do glamour e não sei o quê, né? Os bastidores é diferente. Exato. Para que você não fique apertado financeiramente e aí a sua motivação para fechar um procedimento seja essa. Começar um mês enforcado, ele realmente Exatamente. atrapalha todo o fluxo, a sua energia, é bem complicado. E o paciente percebe indiretamente, porque você vai estar afobado, aflito. E aí que jeito que você vai transparecer para ele que é daquilo que ele precisa? Não é o que a gente precisa, é o que ele precisa. É isso mesmo. E quando a gente fala, vamos falar um pouquinho aqui sobre o curso, tá? E esse curso veio justamente dos resultados de conversão. E quando a gente fala em uma conversão alta, e nem sempre foi assim, o que você faz diferente dentro da jornada do paciente que realmente faz o paciente falar o sim, que é tão sonhado, inclusive para a proposta completa, né? Sim. Hoje não, já tem um tempo já, quando um cliente entra em contato para marcar uma toxina, algo que seria rápido, ele tem da minha agenda 1h30, um paciente novo. Primeira coisa que eu faço com ele é uma anamnese. Aí já é o primeiro impacto que ele tem. Ele fala, nossa, nunca ninguém me perguntou quais remédios eu tomo para fazer um botox em mim. Aí ele já se sente, opa, aqui é diferente. Ele nunca vai sair de lá só com a toxina dele feita. Pode ser que ele tenha se preparado financeiramente só para isso. Mas enquanto o anestésico tá agindo, enquanto ele tá ali tomando um café, um chá, uma bolachinha, ele é avaliado por mim. Eu sempre procuro falar da dor do paciente primeiro, então se ele me procurou para algo, não vou ficar firulando de outras coisas sem antes dar a resposta que ele tanto tá afobado para isso, né? Perfeito. Tanto almeja. E aí eu falo, olha, se você me permite, né, estamos aqui, já eu tenho esse horário separado para você, posso te mostrar alguns outros pontos que iriam te embelezar? Eu tenho uma frase que eu uso muito e os pacientes falam, nossa, doutor, eu gostei disso. Eu falo, sempre quando eu olho para alguém, o primeiro impacto que eu tenho, sempre algo me chama mais atenção.
Não no sentido de, nossa, que lindo isso em você, me chama atenção no mau sentido, o defeito. Uhum. Por exemplo, se o Luiz Paulo melhorar isso, ele vai se embelezar como um todo. E acontece muito. O paciente, ele tem um budget, um limite de orçamento, e ele veio para uma toxina, e às vezes ele acaba fazendo outra coisa, porque ele precisa trocar por uma questão de investimento. Mas o que acontece na maioria das vezes? Além da toxina, ele fecha outras coisas. Sim. E quando a gente tem aquele orçamento gigante, certo? E você olha para o paciente e às vezes existe um pré-julgamento, não sei se no seu caso, mas fala assim, putz, eu acho que esse cara não vai ter condições de pagar tudo isso aqui. Mesmo assim, você vai lá e indica tudo? Eu não tenho medo de indicar, porque o meu conceito é o que essa pessoa precisa, e não quanto ela pode pagar. Eu falo que isso daí não é problema nosso. Exato. Julgar isso, eu já fui surpreendida muitas vezes. E que é questão de ética, que é o que a gente estava falando, Exato. de realmente, se eu vou até seu consultório e eu busco a sua visão de beleza, Exato. você precisa entregar e deixar claro. Exatamente. Para que eu resolva o seu problema é isso aqui. Tem pacientes que eles ficam chocados, assim, você vai deixar eu levar tudo isso que você indicou, porque eles acham que é algo meu, que eu vou guardar 7 chaves, eles acham que assim, nossa, vai ficar comigo esse papel. Gente, um papel que eu escrevo à mão. Uhum. Porque eles falam, isso aqui é muito rico. Ontem mesmo, uma paciente falou, não, eu quero pagar pela avaliação. Ela só passou por uma avaliação e realizou o procedimento. E quando realiza, eu não cobro a avaliação, só se passou em consulta. Skincare, outras coisas. E ela, não, é justo, ela me avaliou, ela me explicou, porque ela enxergou valor. Sim. Né? E eu indico, Luiz, eu não tenho receio de falar para o paciente o que precisa ser feito. Mas aí, gente, a gente tem que ter feeling, né? Porque também, quando você percebe que o paciente está espanando, que daí ele nem a toxina, ele desanimou, tipo, já que eu preciso fazer um orçamento de 50 mil, o que uma toxina vai resolver? E aí você também já coloca o pé no freio e fala, olha, eu estou te mostrando algo que pode ser executado a longo prazo. A velocidade de execução, quem vai determinar é você. Porque daí exige um investimento, e isso eu não posso decidir por você. Sim. Mas aí, o que eu sempre falo? Não espere o momento certo de fazer tudo. Liberou um pouquinho do orçamento? Vem fazer o bioestimulador. Você traz essa clareza, então, que é Trago. possível e divide em módulos para Eu ele. verbalizo isso. Quando o paciente ele se abre mais, eu falo, tá, quanto ficaria confortável mensalmente a parcela no seu cartão? Ah, doutora, uma parcela de 3 mil reais é confortável para mim. Falo, beleza. 3 vezes 12, 36 mil. Então, a gente pode programar 36 mil no ano? Pode. Essa programação anual é importante. Doutora, para mim fica bom uma parcela de 500 reais. Isso dá 6 mil por ano. Aí a gente já tem que pensar. Bom, então nessa paciente aí é a avaliação, é examinar, né? E ver o que vai trazer mais impacto para aquela pessoa. E muitas vezes o que traz mais impacto não é o que o cliente quer. É o diagnóstico que você fez. E é aí também que ele enxerga valor, da diferença de passar com um médico que seja especialista nessa área. Sim. E de ir lá no shopping, lá no... sei lá. E o que você entende também que a jornada, ela não acontece ali. Eu quero que você fale também que você entrega o valor, você passa os valores, porque Sim. tem muita clínica que perde muito orçamento, porque o médico faz avaliação, olha o que mais tem. Olha o que mais tem. O médico faz avaliação e, opa, passa lá na minha secretária. Aí vai lá de pé, aí a secretária às vezes tá atendendo outra pessoa. Eu te mando pelo WhatsApp. Qual que é a diferença de conversão disso para uma pessoa que separa, olha isso, 1h30 para um primeiro paciente que vai em busca da toxina? Olha onde está o segredo, certo? E você achando que, aquele cliente que veio para a toxina era só aquilo que ele queria, eu não vou oferecer mais nada, senão ele vai espanar. Pessoal, aqui tem informações valiosas, tá? Fala sobre isso, sobre você mesmo passar o valor. Sempre foi assim? Você sempre passou o valor? Bom, eu que cobrava, eu que marcava, eu que limpava o banheiro. Então eu não tinha muita opção, né? Uhum. E super respeito quem tem alguém que faça isso hoje na clínica. Mas hoje
eu não conseguiria delegar essa função no modelo de negócio que eu tenho, porque eu faço isso com muita facilidade, Luiz. E isso também para você, porque temos outros médicos lá e temos esteticista e tem um outro processo Exatamente. Né? Eu faço isso com muita facilidade e é outro diferencial, porque daí a hora que chega também, na hora do vamos ver, né? Ai, doutor, eu vim preparado para gastar 10, não 15. Quem que vai saber o que vai tirar? Não é a secretária, não é a gerente. É você. Aí vai ficar, não, peraí que eu vou falar com a doutora. Não, peraí. Perdeu a emoção. Só de levantar e sair da frente, é muito mais fácil falar não pra secretária ou pra doutora. Muito Né? mais. E é isso mesmo. Cara, pessoal, anota. Mas anota e faz, certo? E olha isso. Então, a gente tá falando de uma clínica com faturamento superior a $500 mil, certo? Aonde temos outros médicos, temos esteticista, e pera lá, ela sim tem diversos colaboradores, ela passa o valor. Este modelo é um modelo campeão, é um modelo que funciona, é um modelo que a gente tem conversão alta, tá? Então, Luiz, eu não me dou bem passando os valores. Aprenda. Faz parte do show. Não é a gente aqui que inventou a roda. É assim que funciona, certo? Então, existe um modelo de uma alta conversão. Este modelo é com apresentação de orçamento, sentada, olho no olho. E, gente, é uma coisa muito simples, assim, além de eu desenhar no rosto do paciente, eu mostro a imagem dele também no iPad. Quando o paciente se olha no iPad, é chocante, porque geralmente as pessoas, elas não têm o hábito de se olhar de perfil, né? Uhum. Elas falam, meu Deus, e essa papada? E esse pescoço? E esse contorno que não existe? Realmente, doutor, o problema, né? o paciente, ele chega com algumas queixas e sai de lá com muito mais, assim, no sentido de se observando mais, né? E é muito simples de passar um orçamento. Eu sento do lado ali da cadeira do paciente com uma prancheta, um papel do meu receituário timbrado, uma caneta e escrevo. É interessante que não seja um orçamento muito extenso, assim, que pelo menos seja só a folha de frente, para também não ficar o paciente não entender nada, e depois eu dou na mão dele e falo, isso aqui... Só que isso, Luiz, é a última coisa que eu faço. Sim. É depois de ter dado uma aula para ele. Para que serve a toxina, para que serve o fotona, para que serve o ultraformer, para que serve o bioestimulador injetável. E eu tenho uma dica bem legal também, que na anamnese eu pergunto, profissão. Vamos supor que o meu paciente ali é arquiteto. Eu sempre faço analogias com a área que o paciente atua. Legal. Eu falo assim, por exemplo, colocou um quadro na parede, tirou o quadro, tirou o prego lá, ficou um buraco. Vai adiantar passar tinta para tampar o buraco? Ele, não. Como se eu estivesse conversando com uma criança. Gostei. O que eu vou ter que pôr ali? Massa corrida. Quem que faz o papel da massa corrida? O ácido hialurônico. Luiz, é como se desse um negócio assim na pessoa, a pessoa olha pra mim e fala... Muito legal essa didática. É pra isso, então. Não é pra me deixar deformado. Exatamente. Muito legal. E deixa eu te falar uma coisa, né? Toda essa jornada, a gente acabou de filmar, inclusive, a jornada lá dentro, pra quem tiver acesso ao curso vai ver isso. Imagina você ter acesso a esse tipo de informação que tem lá dentro do curso 10 anos atrás. Nossa. E aí? Como que seria isso? Eu brinco que eu não tive uma Laura, né? Que eu tenho agora outras colaboradoras que me acompanham. Eu falo, nossa, eu adoraria poder ter me acompanhado quem eu sou hoje. Eu teria chegado muito mais rápido, vamos dizer assim. Isso traz um insight importante também para diversos médicos que estão começando. E dá para trabalhar com diversos outros médicos referência, não pensando em remuneração no início. Porque nem sempre você vai ter uma boa negociação. Sim. Mas sabe quanto custa estar do lado da Laura o dia inteiro, entendendo sobre a rotina, sobre a jornada, sobre como realmente apresentar, né? É isso que realmente a gente não aprende numa faculdade, que é o que a gente traz, gestão, marketing, esta vivência, né? Então, que loucura, você já imaginou 10 anos atrás? Então, em que nível você estaria hoje? Nem sei. Né? Que você vai encurtando caminhos, né? Não, demais. Eu gostei muito dessa analogia da forma que você trabalha, então olha isso, né? Entender sobre a profissão e fazer com que a pessoa entenda melhor, porque a compra está relacionada à confiança.
E se a pessoa não entende exatamente por que funciona, não tem confiança. Você sabe que eu vi um Reels agora, muito legal. E daí eles fazem uma brincadeira, falando que o sachê do Mac tem 7 ml de ketchup, Sim, né? eu já vi. Cara, muito bacana, porque é isso. Então as pessoas chegam... Hoje a gente vive uma era já do Beauty Quiet, é isso? É assim que fala? Quiet Beauty. Quiet Beauty. Aí a gente já vive uma era muito mais forte em relação à tecnologia, a gente vê pessoas querendo tirar o preenchimento, mas espera lá. Porra, o preenchimento utilizado da forma correta, com a indicação correta, ele vai super bem. Sim. Né? Então às vezes o pessoal, nossa, 1 ml, meu Deus. Eu falo que 1 ml equivale a uma bala Mentos. Até menos. Aquela Menos. bolinha. Então não precisa Eu ter... acho que dá até menos, Não né? precisa ter medo quando eu falo vai precisar de 4, 6, 8 seringas numa primeira etapa. Só que se a pessoa não sabe... É porque tem muita gente falando, tem muito preconceito, né? A gente vê tudo isso, né? E a indicação correta, com o olhar correto, por isso que é importante. Você é médico, o que você vende? Você vende a sua visão de beleza. Sim. Certo? Algo importante que os pacientes falam muito. Os pacientes, eles nos observam muito. Então, às vezes, a gente acha que a gente tem que estar com a boca enorme, né? A bochecha enorme, tudo parecendo... Você é o espelho daquilo que você vai atrair, né? Exato. E aí, as pacientes falam, ai, doutor, eu vim aqui porque, né, eu te acho, assim, comedida, bonita, dá pra ver que você tem procedimento, mas não é nada exagerado. Então, tem gente meio que perdendo a mão, tem que tomar cuidado, porque isso afasta. Afasta, com certeza. Fala uma coisa, o que você falaria para aquele médico que está pensando em adquirir esse tipo de conhecimento que a gente acabou encapsulando e colocando ali? Em quantos minutos ele consegue converter esse investimento? O que ele está fazendo, que está esperando ainda para ter esse tipo de conhecimento? Que recado que você daria para esse tipo de médico? Eu já estive nesse lugar, né, de ter receio de investir num curso, falar, nossa, 1 dia, 2 dias, ou é online, ou é uma mentoria presencial. E se você fizer um atendimento direito, pronto. Já pagou. Com informações valiosas. Exato. Que não saberia. Exato. Porque, gente, é um insight. É um detalhe que não faz o seu paciente fechar. Porque se o paciente marcou, te escolheu, está na tua clínica, diante de você, é porque ele te quer. Com certeza. Se ele não fechou, a culpa é tua. Ele foi lá para isso. Exato. Ele foi lá para isso. Ele foi para ser educado por você. Ele foi para ser influenciado por você. E influenciado de uma forma positiva. Tá? De uma forma ética. Cara, demais. Eu tô... E é isso. Quando a doutora Laura fala, é um insight, cada vez mais. Então, uma vez por mês, eu frequento. Tá? É regra para mim. Alguma palestra, alguma mentoria, algo do tipo, eu tô sempre aprendendo, até porque eu tenho uma responsabilidade muito grande, eu dou diversas aulas, palestras, eu tenho que estar sempre antenado. E é isso, o que a gente pega é um insight. E a partir do momento que você trabalha com algo que tem um valor agregado muito alto, puta, esse insight, ele vale milhões. Sim. Ele vale milhões. Então, busquem isso cada vez mais. Busquem, tá? Busquem e faça. Não é que eu tô todo mês e, tô juntando conhecimento. Eu tô fazendo 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E já coloca em prática. É agora, é amanhã. Sim. Eu tô em reunião, eu tô nisso, eu tive um insight, já ligo, já resolvo, tô em treinamento. Tem que ser rápido, não adianta, nossa, que puta ideia, agora eu vou esperar, não sei o quê. Não. Já passou, aí já era, já foi. Já. O que a Laura gostaria de fazer de pergunta que tá faltando? Que pergunta que você gostaria de responder? Tem uma que você Agora tem em mente? Perguntando normal? Não, tô perguntando, tá gravando mesmo. Tá rolando. Pode falar. Pode falar. Que eu gostaria que você me fizesse, é isso? Tem alguma pergunta que você fala assim, pô, eu gostaria de responder essa pergunta. Eu gostaria de trazer essa clareza para os médicos que estão aqui ouvindo a gente. Que tipo de mensagem você gostaria de trazer, além de tudo isso que a gente está falando aqui? Eu acho que é importante, Luiz, falar com eles a respeito de também procurar informações e mentorias e cursos de pessoas reais, sabe? Que falem a verdade, e não de pessoas muito deslumbradas, que só, aparece o carro e a bolsa, só...
isso também é importante, mas não só isso. Porque pode ser também um investimento jogado no lixo, uma pessoa que esconde. Eu tenho até uma certa dificuldade, porque mesmo quando eu não estou dando um curso, a pessoa sentou do meu lado, eu já começo a falar tudo. Porque é a minha verdade. Aham. Então, O que tem de gente hoje querendo dar instrução sem ter conhecimento, sem ter know-how, exato, isso é realmente e ver importante. realmente da onde essa pessoa saiu, né? Como que foi a história, é isso mesmo? Eu acho isso importante. Você sabe que, tanto para a escolha de mentoria, tanto para a escolha de um médico, você sabe que um dos maiores diferenciais de médicos que tem faturado muito lá dentro da nossa clínica são as avaliações, deixar as avaliações muito claras, Uhum. tá? E as avaliações, elas não são espontâneas. Então, busque avaliações, crie incentivos, peça avaliações. Então, vai lá ver o seu Google Meu Negócio. Quantas avaliações tem? Os nossos médicos que quebram recordes de faturamento estão extremamente bem avaliados. Tem isso muito fácil, tem isso na cara do gol. Essa estratégia de trazer aprovação social, de Sim. trazer os depoimentos, de trazer clareza é muito importante, Sim. né? Então busque isso, busque referências. Eu mesmo, se você for ver os meus favoritos hoje, tem 4 na sequência, logo na cara do gol, Uhum. com quase 400, porque o limite é 100, Sim. então eu tô no quarto, Tá. certo? Quase 400 depoimentos, que então te traz segurança. É isso que você quer. Hoje a gente reserva um hotel sem ver as avaliações? E como que eu vou num médico sem ver as avaliações? Então, um pulo do gato tenha avaliações, tá? Hoje, a gente consegue trabalhar de uma forma ética, avaliações lá, fixado, lá em cima. Coloca 20 avaliações, tá? Pega do Google Meu Negócio, pega do Dr. Alia, pega, entende ali quais são e traz essa informação, tá? Por falar em fixados, falar de Instagram rapidinho, o que é importante deixar lá em cima também? Deixa fixado um pouquinho da sua experiência, da sua estrutura, certo? Porque a pessoa que chega ali nem sempre conhece a Laura. Ela acabou de chegar na rede social. E a estrutura não fala por ela? Opa. Fala por ela, né? Inclusive a sua estrutura tá muito linda. O que você entende, voltando lá para essa parte de conversão, a participação que tem da experiência que você criou, porque a clínica hoje ela tá linda, então todos os detalhes, e você pensa em todos os detalhes, você falou dos investimentos iniciais ali, e você não tinha grana, né? Então, em casa é o copo de requeijão, né? E na clínica aquela taça diferenciada. Então, fala sobre esses investimentos e também a importância que você dá para isso e que você vê no retorno da venda, porque o médico também acha que é só ele fazer a venda e fazer tudo certinho ali no consultório, mas será que se ele passasse por uma parede rachada, por um atendimento ruim, né, um atendimento lento, ou alguém com uniforme amassado, então tudo lá é impecável, né? Eu gosto muito da clínica, porque a gente vê isso, né? E é real. Me conta sobre isso, me conta sobre os desafios de liderança, que não é fácil, os desafios de ter um time, fala pra gente um pouquinho de tudo isso. O seu cliente, potencial cliente, ele veio por indicação ou te achou lá num patrocinado, viu a sua vitrine, que é seu Instagram, e a primeira barreira é o WhatsApp. Então, se ele é mal atendido no WhatsApp, ele nem chega até você. Então, o paciente, ele já começa a enxergar valor desde a hora que ele clicou lá no seu perfil. Conversou no WhatsApp, fez o agendamento, quanto tempo essa sua secretária demorou para responder, de que jeito que ela respondeu, eu me importo muito com isso, elas estão em treinamento, porque isso é primordial, é algo que eu reparo como cliente, eu sempre me coloco no lugar do paciente. E depois ele chega lá na clínica, como o Luiz falou, imagina, está tudo rachado, tudo cheio de sujeira no chão, um ambiente mal cheiroso, móveis rasgados, então tudo ali comunica o serviço que eu vou entregar para o paciente, o fim, né? Qual café que nós servimos, qual o chocolate que nós servimos. Nós temos lá um cardápiozinho onde, né, bolo, água de coco, chá, tem nuts, tem várias coisas, porque o paciente às vezes chega lá com fome, né? Eu vou te falar que eu comi ontem o bolo de churros e gera realmente É sempre legal, inclusive, ter um bolo, tipo assim, diferente, porque existe essa memória afetiva, né? Então eu comi um bolo de churros ontem lá e tava gostoso demais. Então tudo faz parte,
né? O uniforme. Eu me preocupei em ter um uniforme que não amassasse conforme as meninas sentam Então e ela levantam. investiu, não foi lá, eu tenho que vestir minha equipe de uniforme, então tá bom. Qual que é o mais barato? Não. Eu fui numa loja boa, na Shoulder, sabe? Uma Aham. loja assim, porque tem padrão, E entende? fala por você, é o que ela falou. Fala por você. Tudo tá atrelado à sua marca pessoal, pô. Então, olha isso. A Laura hoje ela fatura porque ela se entendeu e se viu como empresária. E você vê, olha, a importância do atendimento. Então, às vezes você fica quebrando cabeça lá no consultório, ai, não tem fechamento, ai, não tem paciente. Mas você não tem tempo e não se dedica e não tá nem aí para liderar, para treinar, certo? Para identificar, para fazer cliente oculto, para olhar, para conversar. Então, se a sua agenda dentro da clínica não tiver pessoas, não funciona, né? E a equipe, ela tem que estar engajada com o seu negócio. Vendas de energia. Exato. Ela tem que, por mais que sou eu que ofereço, né, faço o fechamento, as meninas, elas têm que entender quem que é esse fotona. Elas sabem. Elas já fizeram. Porque o paciente pergunta. Sim. E você já fez? Eles olham pra cara delas. Não, e é super importante. Ontem a gente foi na clínica fazer gravação, inclusive fiz o fotona, fiz o protocolo da rosácea, né? E a gente tava conversando, inclusive tava com o microfone lá. Vocês, para quem estiver dentro do curso, vai ver um pouquinho disso. E daí a esteticista falava: olha, aqui vai ser como se fosse uma formiguinha, aqui vai doer um pouquinho mais, certo? Aqui é tranquilo, aqui. Então, pessoal, eles são de casa. As colaboradoras têm que ter um treinamento, têm que ter feito tecnologia, tem que ter esse investimento. Tem. Não tem para onde fugir. Sim. Né? Então, essa conexão é importante. E a Laura chegou nas tecnologias para realmente conseguir ter mais tempo, fazer mais dinheiro, porque ela está atendendo aqui, a tecnologia está fluindo ali. Então, muitos de vocês compram a tecnologia, não lidera, não tem um time engajado, não tem um time com energia. Se você está sempre em conteúdo, sempre aprendendo, e o seu time, tá? Seu time está sendo inflado? Qual que é o benefício? O que está acontecendo? Né? Amanhã, inclusive, tem treinamento para toda a equipe comercial. Né? Então, pessoal, invistam nas pessoas, invista no time, tá? Invista em tudo à sua volta, porque é assim que o negócio funciona. Não existe nada fácil, não existe nada simples. E elas têm que respirar. Não tô falando que elas têm que respirar o seu negócio como se fosse delas, porque isso não existe, né, Luiz? As pessoas, elas trabalham para realizar o sonho delas. Exato. Não o seu. Exato. Isso é fato. Mas elas têm que entender o espírito da coisa. E elas não moram no mesmo condomínio que você, não frequentam os mesmos restaurantes, não viajam para os mesmos lugares, mas nos momentos que elas estão ali na clínica, ou se você, né, tem a oportunidade de presenteá-las, eu faço muito isso, levar para um restaurante, fazer uma dinâmica diferente, trazer um pouco dessa realidade para que elas enxergam o valor não somente no salário que elas ganham, mas assim, nossa... Olha as coisas que eu aprendo aqui. As pessoas trabalham por reconhecimento e por estrutura. Exato. Né? Também. E isso acima do salário. Isso, os estudos mostram isso. Então, se preocupem com isso e isso também. Né? Então, os médicos vivem uma realidade. Os colaboradores vivem uma outra realidade. Estão em outro momento. Certo? Então, pera lá. Que tipo de experiência que eu proporciono? Que lugar que eu posso levar para que traga mais clareza? Sim. Certo? Então, é frequente isso. Então, vamos fazer um treinamento, vamos levar então em um restaurante super luxuoso, vamos para que eles entendam a importância, como que funciona. A hotelaria trabalha isso muito bem, né? O que você já fez de dinâmica com os colaboradores? Eu vi que você tem a psicóloga, você tem diversos... O que você considera primordial? O que você não vive sem hoje que te ajuda em relação a essa liderança com os colaboradores? Quando a clínica começou a crescer, e aí não era só eu e o Rogério mais, né? Eu percebi que eu tinha muita dificuldade em liderar pessoas. Como eu também sou mão de obra, eu acabo me aproximando muito das minhas colaboradoras. Então, às vezes eu via algumas falhas e eu falava, meu Deus, de que forma que eu vou verbalizar isso para elas, que ela não fique chateada? Eu comecei a entender que eu precisava conhecer mais as personalidades. E agora, a cada 15 dias,
tem uma psicóloga que vai lá na clínica, que é sempre a mesma pessoa, onde a gente faz dinâmica, onde ela fala sobre a importância da boa aparência, da vestimenta, da comunicação, que a nossa comunicação seja clara, que a gente não deixe para depois, quando tem algum problema, enfim. Então, hoje, em relação a colaboradores, isso para mim é o mais importante. Ter alguém, não que a psicóloga faça o meu papel, mas ela meio que esmiuça para mim, traduz para mim, olha, tal pessoa, tá acontecendo isso, percebi isso, que na verdade são coisas que a gente meio que sabe. Sim. Só que na correria do dia a dia ali, como eu também atendo bastante gente, fala, será que é isso mesmo? Ai, deixa, brigou com o marido, não deve tá de TPM, só que daí isso vai contaminando. E, gente, uma equipe contaminada no mau sentido... Nossa, é péssimo, acabou. Acaba com o negócio. Acabou. Isso é importante, tá? Identifiquem laranjas podres dentro da operação e demitam, não tenham medo de demitir. Logo. Demita logo mesmo. Para você que tem equipe, e daí a Laura falou, putz, como que eu vou abordar isso, né? O que eu vou fazer agora para falar? Como que eu falo de uma forma delicada? O importante é o seguinte, o feedback, ele tem que ser instantâneo. Ele não pode ser, eu vou esperar esse copo transbordar para daí eu falar. Não é assim. Não é assim que educa. Até porque a visão da outra pessoa, talvez ela ache que tá fazendo certo. Uhum. Não dá para entender. Então, dentro de um processo de liderança, o feedback, ele tem que ser diário. Então, pera lá, vem cá. Olha, dessa forma não funciona. Eu gosto que seja feito assim. Uhum. Ficou com alguma dúvida? Né? O feedback, ele é importante. Tem colaborador meu que tem feedback todos os dias. Uhum. E só tem feedback meu da pessoa que eu gosto, que eu confio, que eu quero ver melhor. Porque senão, tchau. Uhum. Entendeu? Então, pessoal, para colaborador, para quem estiver aqui assistindo, para quem quiser mais, o feedback você só recebe de quem realmente gosta de você. Sim. Né? Então, leve numa boa forma. E isso é importante também. Hoje eu percebo muito, você dá um feedback, a forma que a pessoa recebe. Isso aí fala sobre a pessoa. Sim. A pessoa que não está aberta para receber um feedback, a pessoa que, posso falar, já vai descartando. Essa que é a real. Uhum. Né? Essa que é a real. Que mais que você conta pra gente? Me diga, doutora Laura. Até sobre essa questão de colaboradores, o fato de você investir neles, eles começam a criar um senso de pertencimento da tua empresa. Até nós fizemos uma ação agora de Dia das Mães que vai acontecer o mês todo. Não vai parar agora aqui no final de semana do Dia das Mães, vai correr o mês de maio inteiro, onde nós investimos, assim, pesado no sentido de presentes para pacientes, né? E hoje, antes de vir aqui para cá, para estar aqui com vocês, era o aniversário de uma delas, nós fizemos um café da manhã ali para confraternizar, e aí eu presenteei as mamães da equipe, né? Uhum. Não todas, porque tem que fazer sentido. Qual que é a ação? É Dia das Mães. Sim. Né? Não é bater o meta, a gente não pode misturar, né, as coisas. E elas ficaram tão felizes, né? Tiveram algumas pacientes que ganharam peças em Murano, que são pacientes, assim, num nível já mais alto da clínica, e eu presenteei elas com Murano. Nem sei se elas têm Murano na casa delas. Só que elas estão vendo isso acontecer esses 10 dias, né? Agora em maio. E aí, se elas não entendem também qual é o valor disso, o que é isso, ou se elas olham e falam, nossa, isso daí é muito distante pra mim. Nossa, um Murano, nossa, um fotono, eu nunca vou poder fazer isso. De que jeito ela vai ter entusiasmo, alegria e entregar isso para o teu paciente, para o teu cliente? Então, fazer uma sessão de fotona, entregar uma lembrança, gente, isso não é nada. Sim. Na conta final. Uma coisa que puxa muito liderança também, recordando aqui, e é isso, né? Eu vi hoje lá nos stories, né? Vocês compartilhando isso traz, humaniza a operação, eu gosto disso. Agora, dentro do onboarding, hoje, se tem um tempo que eu invisto, são colaboradores que estão chegando, né? Então ele senta e a gente tem uma conversa densa, tá? Comigo. Eu explico e deixo claro a minha história, a minha essência, aonde que a empresa tá, para onde que a empresa vai, porque o que a pessoa espera de um líder? Segurança. Sim. Certo? Então, olha, a empresa funciona desta forma,
A empresa vai para isso. Eu vejo você desta forma. Uhum. Então, tragam isso para os colaboradores. É importante. Então, essas conversas e, inclusive, reuniões semanais junto aos colaboradores é importante para que você mantenha isso, porque a vida é corrida. Sim. A vida é corrida. E daí você fala assim, quer saber? A reunião semanal? Corta. Porque eu não tenho tempo para nada. É ou não é? Sim. A gente não tem tempo para nada. É tudo muito corrido. Então, a gente vive um momento bacana, tem muito trabalho, tem tudo muito, né? A rotina, o network, tudo consome, né? E daí o que a gente tira? Eu vou deixar a equipe de lado. Opa. Aí você acaba se enforcando sem perceber, tá? Então, mantenha a equipe com a energia lá em cima, se preocupe cada vez mais com o time comercial, porque é o seguinte, a Laura, ela faz um papel, certo? Não é todo mundo que fecha, certo? Não é todo mundo que fecha tudo. A partir do momento que a pessoa não fechou tudo, a gente tem uma oportunidade de vendas. Uhum. Eu preciso de um follow-up, eu preciso de um CRM, eu preciso de um relacionamento. Quem que tá engajado em resolver isso? Quem que vai fazer isso? Né? Eu tenho diversas campanhas e ações internas. Você vai ver que o gift card que a gente implementou, essa estratégia, não vai ser você responsável por vender e oferecer isso. Sim. Se não tem alguém responsável, e outra coisa, se não tem um comissionamento, infelizmente o negócio não anda como deveria também. Sim. Tá? Então, e a gente sempre, nossa, você vai ver o faturamento, tipo assim, como vai dar um up só nessa estratégia, nessas detalhe, conversas, né? que a gente teve ontem. Uhum. Outra coisa que eu tava falando com a Laura, né? Não adianta o nível que você esteja. Sempre tem o que melhorar, sempre tem mais. Busque mais. Não importa se a sua clínica tem todas as tecnologias, se você não tem nenhuma tecnologia, busque sempre mais. Todos os dias. Isso diferencia a pessoa normal da pessoa que vive hoje de verdade. Mais e mais. Uhum. Né? Tem que querer. Sim. Né, Laura? Laura, pra gente encerrar, deixa eu ver, 75 aqui. Legal. Pra gente encerrar esse episódio, eu queria que você fizesse um convite, tá? Para todas essas pessoas que ainda não confiam no marketing, que ainda não entenderam o valor de gestão, que ainda não entenderam o valor de ter mentores que vão trazer a visão do próximo passo, né? Do próximo nível. Faz um convite para essas pessoas. Gente, nós fizemos faculdade para sermos médicos. Tem muitas coisas que nós não entendemos nada. Então, nós precisamos de ter pessoas que nos enxerguem de fora. Porque nós somos humanos, tem dias que estamos bem, tem dias que não, tem dias que achamos que vai dar certo, tem dias que não. Então, nós precisamos ter mentores, né? Na nossa área profissional, mentores espirituais também, que são muito importantes, para que nos dê a direção correta. Quantas vezes eu já não falei para o Luiz, você acredita mais em mim do que eu mesmo? Será? Ele, Laura, faz. Eu fazia e dava certo. Aí depois de novo. Faz. Eu fazia e dava certo. E isso foi me dando mais confiança em mim mesmo. Então é isso. Hoje em dia, ter o marketing não é mais um diferencial, é algo Não é básico. opção. Não é, não, eu acho que eu não sei, não gosto, acho que não é pra mim. Gente, agora, nesse momento, não é mais um diferencial. É essencial. Se você ainda não faz, você está perdendo tempo e aí é impossível você alcançar qualquer coisa hoje em dia. Seja a especialidade que você estiver. É algo, assim, necessário. Obrigado pelo convite que você fez. E deixa eu terminar, a doutora Laura, que é uma das nossas mentoradas Elite, e eu vou presentear ela aqui com a nossa plaquinha. Aqui. Olha lá. Vamos lá. Presentinho para você, para realmente Olha que chique. marcar essa nova fase. Deixa eu tirar aqui. Olha Mostra que lindo. aí. E é isso, né? Excelência em gestão, alta performance médica, experiência do paciente. Então, é o que vocês devem cada vez mais buscar, tá? Sigam a doutora Laura, vai estar aqui no rodapé. E
ouviu isso aqui, quer mais, quer mudar, posso falar? Entra em contato com a gente, vai para a plataforma Doctors, entende sobre o curso da doutora Laura, que tá fantástico, tá bom? Espero vocês e até o próximo episódio. Beijos, pode dar tchau pro pessoal aí. Obrigada, gente. Foi um prazer. Espero vocês. Lá no curso existem diversas aulas onde a gente esmiuça item por item, como avalia, como é que faz, como que anota e como que vende. Desejo que vocês tenham muito sucesso, né? Que vocês possam ter entendido que é possível, mesmo que você não tenha aí nenhuma ajuda, nenhum nome por trás, mas é totalmente possível. Se eu conseguir, sem dúvida nenhuma, vocês conseguirão também. E essa avaliação é o pulo do gato, tá? A forma que acontece ali dentro. Não percam. Beijo, até mais. Tchau, tchau.